Olá, nobres amigos, queridas amigas da TV Mundo Maior e da TV A Caminho da Luz. Sejam bem-vindos ao programa Jesus e o Espiritismo. Estamos estudando o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier. Comigo, André Luiz Querini Vilar. No programa passado, nós iniciamos o capítulo 20º, Renascença do Mundo. Vimos os dois primeiros itens, movimentos regeneradores, missão da América. Hoje nós veremos 3 itens. No primeiro bloco nós veremos o plano invisível e a colonização do Novo Mundo. No primeiro bloco ainda o apogeu da Renascença. E deixaremos para o último bloco, renascença religiosa. Mas antes, eu gostaria de convidar as pessoas que não tiveram oportunidade de acompanhar os outros programas e estudarem comigo, entre no canal da TV no YouTube, procure a playlist consagrada ao estudo do livro A Caminho da Luz e estude comigo desde o princípio desta obra. Diz Emmanuel, o plano invisível e a colonização do Novo Mundo. Após a descoberta da América, grande esforço de seleção espiritual foi levado a efeito, no seio das lutas europeias, no intuito de criar um novo mundo, um outro sentido de evolução. Se os colonizadores da região americana nos primeiros tempos, eram os degredados ou os proscritos das sociedades europeias. Importa considerar que esses colonos não vinham tão somente das grandes capitais do antigo continente, na exclusiva observância do plano material. Do mundo invisível, igualmente, partiram caravanas inúmeras de almas de boa vontade, que encarnaram nas terras novas como filhos daqueles degredados, muitas vezes perseguidos pela iniquidade da justiça dos homens. A esses espíritos mais ou menos adiantados, aliaram-se numerosas entidades da Europa, cansadas das lutas inglórias de hegemonia e de ambição, buscando a redenção no esforço construtivo de uma nova pátria em bases sólidas de fraternidade e amor, originando-se desse modo, entre os povos americanos, sentimentos mais elevados, quanto à compreensão da comunidade continental. Se reconhecemos na América a projeção espiritual da Europa, temos de convir que se trata de uma Europa mais sábia e mais experiente, não só quanto aos problemas da concórdia internacional e da solidariedade humana, como também em todas as questões que significam os verdadeiros bens da vida. A primeira mensagem de hoje nos mostra algo que eu sempre venho falando nos nossos estudos. Emmanuel procura nesse livro não fazer uma análise da história física apenas, mas também da história espiritual. Aquela outra história que nós não enxergamos, que nós não vemos, que nós não denotamos a sua importância. Então nós vimos que no nosso continente, quase que de modo exclusivo, os primeiros habitantes que partiam da Europa eram pessoas que lá davam problemas, pessoas que tinham cometido algum crime perante a lei dos homens. Depois de um determinado momento, principalmente quando, agora falando do Brasil, quando a coroa portuguesa veio fugida de Portugal para o Brasil, aí sim, naquele momento veio a corte toda, veio pessoas ilustres, pessoas
cultas, pessoas da sociedade, mas até então o Brasil, como quase todo o nosso continente, via um resto para eles. Não tinha para onde mandar, mandavam para o novo continente. Só que os filhos desses companheiros que vieram, eles já foram, na maioria das vezes, Emmanuel utiliza uma expressão interessante, eram mais ou menos adiantados. O que isso significa? Já estavam cansados daquelas lutas pelo poder, pela monarquia, por isso e por aquilo, mas ainda não eram espíritos com um estatuto espiritual mais eminente. E encontraram nas novas terras, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja em que país for do nosso continente americano, eles encontraram novas forças. Primeiro que aqui não tinha muito o que brigar, era terra, eram os índios, as capitanias hereditárias, nós não tínhamos aquela fomentação de guerra como nós tínhamos na Europa. E mesmo assim, nós já vimos os grandes problemas que nós tivemos nos primeiros anos de colonização do Brasil e dos países da América. Mas nós percebemos que vieram espíritos para ajudar no adiantamento, vieram espíritos que sabiam da dificuldade de estarem aqui, espíritos que abdicaram temporariamente de várias coisas que eles poderiam ter melhor para poderem ajudar. Quando nós falamos de um degredo ou quando nós falamos de uma migração de espíritos, geralmente nós associamos muito a espíritos ruins, o que até certo ponto está correto, mas toda migração de espíritos também se faz com convites a espíritos mais capacitados na moralidade para que venham para serem balizas espirituais. Tanto é que quando nós lemos o livro A Caminho da Luz, sempre tivemos personagens que vieram com o compromisso de ser a luz, o farol moral, o farol intelectual, porque se nós tivéssemos um bando de pessoas apenas animalizadas, dificilmente nós conseguiríamos ver a luz. E o outro tópico que nós elegemos para esse momento, apogeu da Renascença. Essa Renascença, iniciada do alto, clareou a terra em todas as direções. A invenção da imprensa facultava o mais alto progresso no mundo das ideias, criando as mais belas expressões de vida intelectual. A literatura apresenta uma vida nova e as artes atingem culminâncias que a posteridade não poderia alcançar. Numerosos artífices da Grécia Antiga, reencarnados na Itália, deixam traços indeléveis da sua passagem nos mármores preciosos. Há mesmo, em todos os departamentos das atividades artísticas, um pronunciado sabor da vida grega, anterior às disciplinas austeras do catolicismo na Idade Medieval, cujas regras, aliás, atingiam rigorosamente apenas quem não fosse parte integrante do quadro das autoridades eclesiásticas. Eu vejo por este texto, que há pouco nós lemos, que Emmanuel, uma vez mais, ele se refere à Itália como sendo um berço a partir do século XV para receber antigos gregos, em especial antigos atenienses, e ali começou toda uma construção da arte. Então nós percebemos, por exemplo, o Vaticano, a sede da Igreja Católica, é um monumento artístico. Lá nós temos obras de grandes mestres. Não apenas o Vaticano, mas nós percebemos espalhados pelo mundo todo, já que as guerras eram comuns,
e quando se invadia um país, se saqueava, roubava e levava para si. Nós vemos o Museu do Louvre em Paris, maior museu que nós temos, com galerias imensas, o tanto de obra de arte que foi, nessa época, idealizada na Itália, saqueada e levada a Paris. Mas nós vemos também na própria Itália muitas coisas belas que lá permanecem até hoje, monumentos, quadros, obras, pinturas, esculturas, monumentos, prédios, construções. Eram pessoas que já tinham um domínio da arte que hoje nós sentimos tanta falta. Hoje nós vemos que o sentido de arte é muito abstrato. Hoje, determinada coisa vem a lume, faz sucesso, é considerado uma arte e naturalmente merece da nossa parte o respeito. Posso até não concordar, até não achar uma obra de arte, mas sou convidado a respeitar. Aqui também Emmanuel nos fala que o plano espiritual nunca deixou a crosta à mercê. E eu fico imaginando que também não é fácil um espírito que já está numa dimensão adiantada corporificar aqui na nossa dimensão para poder realizar um trabalho. Nós vamos ver que nesta época foram surgindo grandes compositores clássicos. Teremos Bach, nós temos Beethoven, Mozart, nós temos Chopin, Liszt, nós temos grandes personalidades que foram vindo a partir do século XVI, já um pouco mais adiante, que ajudaram na construção da música. Então nós vamos vendo que o alto, na sua programação, sempre foi analisando, pegando pontos importantes para não nos deixarem órfãos. Nós sempre tivemos a visita dos bons espíritos, elevando, seja pela arte, seja pela música, seja pela literatura. Grandes escritores foram gradativamente reencarnando em vários pontos para também trazer a arte pela escrita. Mas no segundo bloco daremos continuidade no estudo que iniciamos há pouco. Já retornaremos. Retornamos com o nosso estudo do livro A Caminho da Luz. Agora nós vamos ver um texto longo de Emmanuel falando sobre a renascença religiosa. Só que eu tenho percebido que toda semana tem aparecido novos corações nos acompanhando. Este é um livro que, se você me assistir agora, você vai compreender. Mas o ideal é você começar desde o prefácio de Emmanuel. Quem tiver interesse, entre no canal da TV A Caminho da Luz, pelo YouTube, youtube.com/TV A Caminho da Luz, como você está vendo aqui na sua telinha. Se inscreva no canal, habilite as notificações e procure pela playlist do estudo do livro A Caminho da Luz. Para mim, particularmente, tem trazido um conhecimento muito grande. E para muitos que estão estudando comigo desde o início, também tem ajudado e muito. Se você puder, passe a acompanhar a TV também. Tem muito material legal à sua disposição. Renascença religiosa. Comenta Emmanuel. A essas atividades reformadoras não poderia escapar a Igreja, desviada do caminho cristão. O plano invisível determina, assim, a vinda ao mundo de numerosos missionários com o objetivo de elevar a efeito a renascença da religião, de maneira a regenerar os seus relaxados centros de força. Assim, no século XVI, aparecem as figuras veneráveis de Lutero, Calvino, Erasmo, Melancton e outros vultos notáveis da Reforma na Europa Central e nos Países Baixos.
para não perdermos o fio da meada, como dizemos popularmente, agora nós já saímos do século XV. O século XV teve como marco a arte pela escultura, pela pintura. Agora nós estamos no século XVI. O século XVI ele vai falar um pouquinho sobre a renascença religiosa. Dos 4 nomes que nós lemos, os 4 são conhecidos pelos estudiosos, mas 2 se destacam, que é Lutero e Calvino. Não estou dizendo que Erasmo e Melanchthon são menos importantes, não. Martim Lutero, Chico Xavier dizia, por exemplo, ser a reencarnação de Paulo, o apóstolo da gentilidade. Martim Lutero teve um trabalho muito interessante. Ele, trazendo aquele espírito vigoroso de Paulo, veio na Alemanha, numa Alemanha dividida por regiões, e ele teve o amparo de um príncipe, porque naquela época ele só veio a conhecer o Novo Testamento, portanto ele só veio a conhecer Jesus, porque ele ganhou de um professor o Novo Testamento. Ele também era professor universitário. Ele ganhou. Até então as religiões só falavam do Velho Testamento, o Deus que vinga, o Deus que pune, o Deus que persegue, o Deus que castiga, o Deus que maltrata. Esse é o Deus do Velho Testamento. Então isso já começou a chamar a atenção dele. Por que não falamos do Jesus de amor? Por que não falamos das cartas de Paulo, dos ensinamentos narrados por Mateus, por Lucas, por João? Por que não falamos dos ensinamentos de Atos dos Apóstolos, de Marcos, do Apocalipse? E o segundo momento que mostrou para o próprio Lutero a necessidade de uma reforma foi quando ele foi visitar o Vaticano. E quando ele chega lá, estava no auge a indulgência, comprar o perdão pelos familiares. E ele já foi logo com a ideia de comprar o perdão para a mãe, para o pai, para os avós, para a família toda, para os amigos. Só que quando ele chegou lá, a indulgência era muito cara. E ele só tinha dinheiro para comprar indulgência para uma única pessoa. Ele acabou comprando para a sua mãe. E ele viu naquela escadaria do Vaticano, não tinha ainda a beleza que tem hoje, que o Vaticano foi sendo construído gradativamente, mas ele viu que aquelas escadarias daquele povo pobre, daquele povo simples, que muitos não podiam nem entrar porque não tinham condições de pagar a indulgência, ele falou, mas não é esse o Jesus que eu aprendi no Novo Testamento. Não é esse o Jesus do amor, o Jesus da igualdade, o Jesus da fraternidade. Isso daqui é um comércio no século XVI. Imagina se Lutero visse no século XXI o que nós temos visto por aí. Então ele veio com essa ideia de trazer um Jesus próximo, de traduzir a Bíblia para a língua alemã, para que as pessoas pudessem ler. Então ele teve um trabalho muito bonito nesse sentido. Agora nós vamos dar continuidade nos comentários de Emmanuel. Por ocasião dos primeiros protestos contra o fausto desmedido dos príncipes da Igreja, ocupava a cadeira pontifícia Leão X, cuja vida mundana impressionava desagradavelmente os espíritos sinceramente religiosos. Sob a sua direção, criara-se em 1518 o célebre Livro das Taxas da Sagrada Chancelaria e da Sagrada Penitenciária Apostólica, onde se encontrava estipulado o preço de absolvição para todos os pecados, para todos os adultérios, inclusive os crimes mais hediondos. Tais rebaixamentos da dignidade eclesiástica ambientaram as pregações de Lutero e seus companheiros de apostolado. De nada valeram as perseguições
e ameaças ao eminente frade agostiniano. Alguns historiadores enxergaram na sua missão uma simples expressão de despeito dos seus companheiros de comunidade, em face da preferência de Leão X, encarregando os dominicanos da pregação das indulgências. A verdade, contudo, é que o humilde filho de Isleben tornara-se órgão de repulsa geral aos abusos da Igreja, no capítulo da imposição dogmática e da extorsão pecuniária. Os postulados de Lutero constituíram, antes de tudo, modalidade de combate aos absurdos romanos, sem representarem o caminho ideal para as verdades religiosas. Ao extremismo do abuso, respondia com o extremismo da intolerância, prejudicando a sua própria doutrina. Mas o seu esforço se coroou de notável importância para os caminhos do porvir. Então nós percebemos que Lutero, ele, aquele espírito radical, em muitos momentos ele também não teve, segundo Emmanuel, aquela gerência de tudo que estava ocorrendo naquele momento. Ele pagava o extremismo com também extremismo. Aqui nós vemos um momento decadente da moralidade cristã, com o Papa Leão X cobrando. Então, se você tivesse dinheiro, você poderia comprar o perdão de todos os seus crimes. Ah, eu matei meu pai. Ah, é tanto. Se você tivesse dinheiro, você podia comprar. Ah, eu traí a minha esposa. Não tem problema. Paga uma taxa que está perdoada. Olha a mentalidade das pessoas. Colocar preço pelos erros morais que cometeu. E aqui Emmanuel diz que não havia crime que não tinha um preço a ser perdoado. É cômodo, não é? Eu erro, eu abuso, eu mato, eu saqueio, eu faço o que eu quero da vida do próximo, vou na tabela de preços como se eu fosse num supermercado. Ah, o pão custa tanto. Ah, o sal custa tanto. Aí eu vou naquela tabela de preço, olho e falo assim, olha, o meu erro, o dinheiro não vai dar para eu pagar, mas dá para eu pagar esse erro, aquele erro. Então nós vemos que, infelizmente, a igreja desviou muito da proposta de Jesus. A ambição, a mesquinharia, a ideia do poder absoluto. E Lutero, nós já vimos pelo livro Paulo e Estevão, é aquela figura arrojada, é aquela figura que tinha um carinho e um amor pelo Cristo imenso, mas ele não conseguiu também lidar com a pressão. Por isso que Emmanuel colocou aqui para nós no livro, e Emmanuel diz, ao extremismo do abuso, ele respondia com o extremismo da intolerância. Ele pagava o mal com o mal. Não estou dizendo que ele estava errado, mas para edificar uma mensagem boa, se eu também sou muito extremista, eu não consigo compreender na sua totalidade o papel que estamos em nossas mãos. Então eu vejo, eu compreendo que Lutero poderia sim ter tido um trabalho mais prolífero, um trabalho mais seguro. Hoje nós percebemos que até o que ele ensinou, muitas coisas foram desviadas pelas religiões protestantes, pelas igrejas reformadas. Não apenas o que ele deixou, mas Calvino, Erasmo, outros personagens. Então que nós possamos compreender que toda edificação do bem exige amor, exige fraternidade, respeito aos semelhantes. Não adianta eu querer plantar hoje e querer colher hoje mesmo. Então fica uma lição para todos nós. E no próximo programa nós vamos encerrar o capítulo 20º.
Eu espero de coração que esse programa simples, humilde, tenha levado a você um pouco de esclarecimento. Aqui no canal da TV A Caminho da Luz, pelo YouTube, você está vendo na telinha, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se inscreva no canal, habilite as notificações e fique por dentro de nossas novidades. Até o próximo programa.